Você acredita em premonições ou presságios? Muitas pessoas acreditam nisso, enquanto outras consideram apenas uma coincidência. Embora não esteja claro se Angela ou Andy Barlow, de 23 anos, acredita em premonições ou não, ela enviou uma mensagem para sua melhor amiga de 11 anos que deveria ser engraçada, mas quando ela desapareceu e não foi encontrada por meses, essa mesma mensagem deixou um gosto amargo na boca de todos. Passaram-se 8 meses sem nenhum progresso neste caso. E o que é tão frustrante é que a polícia acredita saber exatamente quem está por trás do desaparecimento de Andy, mas eles estão lutando para provar isso. Então alguém realmente conseguiu se safar do que aconteceu com Andy 8 anos atrás? Bem, vamos descobrir. Bem-vindo ao True Crime Stories, posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se. É de graça e te mantém por dentro dos meus próximos casos. Mas Angela Barlow, mais conhecida como Andy, nasceu em 21 de agosto de 1993 em Denver, Colorado, filha de Steven e Christina Kramer. Ela tinha 3 irmãs mais novas, Wendy, Jessica e Zarema, e todas eram muito próximas. Andy era a irmã mais velha protetora, mas divertida. Andy, desde jovem, era única. Ela tinha uma energia que a tornava feroz, leal e muito carinhosa. Ela era a irmã teimosa, como definido por sua mãe, Christina. Porque se Andy decidisse fazer algo, ela faria. Quando mais velha, Andy cursou o ensino médio e se formou no centro de carreiras. No ensino médio, ela era muito atlética. Ela amava vários esportes, mas seu favorito era o softball. Mas ela também adorava boliche. Andy era a própria empolgação em pessoa. Ela era exploradora, saía da zona de conforto e buscava novas experiências. Quando mais velha, se mudou de Muncie, Indiana, para Indianápolis com sua melhor amiga, Mona Jackson, e dividiram um apartamento. Segundo Mona, Andy era mais que uma amiga, era como família e elas faziam tudo juntas. Era evidente que Mona e Andy se ajudariam em qualquer situação de necessidade. Isso será provado mais adiante por Mona no caso. Após o ensino médio, Andy estava incerta sobre seu futuro. Enquanto isso, ela começou a trabalhar como dançarina no Club Rio, na West 38th Street, em Indianápolis. Embora fosse uma escolha de carreira interessante, Andy realmente amava seu trabalho. Ela adorava ser criativa e expressiva, e claro, o dinheiro era bom. Mas ainda assim, a mãe de Andy, Christina, não gostava do trabalho dela. Apesar de nunca impedir Andy de fazer o que queria, Christina preferia que a filha fizesse qualquer outra coisa. Em entrevista, Christina afirmou gostar do que fazia, mas eu discordava. Quer dizer, obviamente eu não acho que nenhum pai goste disso. Apesar disso, Andy se sentia segura. Se não, ela não estaria fazendo aquilo. E na mente dela, isso era um plano temporário de qualquer forma. Ela estava economizando, pensando em parar de dançar e buscar algo mais lucrativo e permanente no futuro. Andy também dançava em festas particulares residenciais como parte de seu trabalho. Ela já tinha feito isso antes, não era novidade. Portanto, a julgar por todas as contas, Andy era uma mulher independente, amante da vida e carinhosa, que adorava se expressar de maneiras interessantes. Mas ninguém poderia prever que Andy simplesmente desapareceria um dia sem deixar rasto. Até que esse dia chegou em outubro de 2017... Em outubro de 2017, Andy seguia sua rotina quando recebeu uma mensagem de texto. Uma mulher queria fazer uma dança particular para surpreender o marido no aniversário dele por $500. Surpresa de aniversário curiosa para um homem casado. Andy ocasionalmente fazia festas particulares, então isso não era completamente estranho para ela. Mas havia uma coisa que tanto Andy quanto Mona acharam estranho, e foi que a mulher nunca deu seu nome. Andy não se importou muito, mas Mona tinha um mau pressentimento sobre isso e implorou para Andy não fazer o show. No início, Andy recusou a oferta e seguiu com sua vida, mas a cliente misteriosa persistiu. Andy sentiu que não tinha escolha senão dizer sim. Andy vivia confortavelmente, mas morar em uma grande cidade como Indianápolis tornava útil ter alguns dólares extras para gastar. Em certo momento, Andy precisou do dinheiro para pagar suas contas.
No final, Andy aceitou o trabalho e começou os preparativos. Logo após, o cliente enviou por serviço de mensagens curtas a Andy o endereço do apartamento e o código para entrar pela porta da frente. A festa aconteceria no Landmark Apartments e Townhomes em Indianápolis. Mais uma vez, Andy desconhecia essa localização. O cliente também pediu que Andy usasse lingerie preta e vermelha para o trabalho. Em 26 de outubro, 5 dias antes do Halloween, Andy se preparava para um trabalho e enviou uma mensagem para Mona com o endereço e o código da porta, por segurança. Andy tinha o hábito de compartilhar sua localização sempre que fazia essas festas particulares em casa, ela fazia isso com Mona. E desta forma, alguém próximo a ela sempre sabia onde ela estava. Uma vez que Andy estava pronta, ela saiu de casa e enviou uma mensagem para Mona que dizia, citando, fazendo uma festa em casa neste endereço, caso eu desapareça RSRS. À primeira vista, esta mensagem não parece perturbadora, ao contrário, pode ser interpretada como uma brincadeira entre amigas, mas infelizmente, essa foi a última conversa que Andy teve com Mona. Algumas horas se passaram e Andy postou uma selfie no Snapchat por volta das 11h45 da noite. Pela aparência, parecia que ela estava no banheiro da casa onde a festa estava acontecendo. Ela estava se vestindo e se preparando para ir. A foto parecia feliz e Andy estava animada. Não parecia que Andy estava chateada, assustada ou qualquer coisa do tipo. Parecia que ela estava pronta para começar a festa. Mas a noite veio e se foi, e quando o sol nasceu, ninguém ouviu falar de Andy. Mona ficou acordada procurando por ela, mas ela nunca chegou em casa. Enquanto isso, Christina, mãe de Andy, também se preocupava com ela, ligando constantemente, deixando mensagens de voz e textos, mas sem resposta. Andy tinha Pablo, seu Yorkshire de estimação, e não importava o quão tarde terminasse um trabalho, sempre voltava para casa para alimentá-lo e levá-lo para fazer suas necessidades. Para um passeio, mas assim que Christina chegou ao apartamento de Andy, estava vazio e Pablo estava ansiosamente esperando Andy voltar para casa. O sumiço repentino de Andy deixou seus amigos e familiares extremamente preocupados e angustiados, pois isso era muito atípico dela. Mona, após várias horas desde que ouviu falar de Andy, decidiu ir à casa onde Andy estava dando a festa. Ela foi ao endereço, tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Isso deixou Mona muito inquieta, e sendo a melhor amiga que era, deixou o instinto tomar conta, e Mona decidiu escalar o portão. E quando chegou à porta do apartamento e a abriu, dentro havia uma cena arrepiante. O apartamento estava silencioso e tudo havia sido limpo. Isso era muito estranho e não havia sinal da mãe da Andy. Por outro lado, Christina foi à delegacia de polícia e relatou o desaparecimento de 23 anos. Os detetives agiram prontamente, pois a situação era anormal, especialmente porque Christina ressaltou que Andy jamais deixaria seu cachorro sem comida e água por um período prolongado. A polícia foi informada sobre o último local conhecido de Andy e se dirigiu ao apartamento onde ela estava trabalhando na festa. Os investigadores rapidamente analisaram as imagens das câmeras de segurança, buscando pistas, e tiveram sucesso. Havia uma câmera de segurança apontada para fora do apartamento e as imagens mostravam o Pontiac G6 azul de Andy saindo do complexo por volta das 3h30 da manhã de 27 de outubro. Porém, não foi a única estranheza. Logo atrás do carro de Andy estava outro veículo escuro, aparentando que ambos estavam saindo do complexo juntos. A filmagem incerta e os vidros escuros das janelas impediram a identificação dos motoristas em ambos os carros, aumentando a frustração da polícia. Isso fez os investigadores crerem que Andy estava sendo seguida ou apenas saindo com outra pessoa da festa. Mas por que ela não estava atendendo o telefone? Se Andy tivesse planos pós-festa, ela teria se comunicado com sua família ou Mona. Apesar disso, continuavam procurando por Andy. Buscas terrestres foram realizadas, cartazes de desaparecidos espalhados por toda parte, e a família Barlow compartilhou sua preocupação nas redes sociais para aumentar o alcance. Mas infelizmente nada apareceu. Enquanto isso, os detetives buscavam pistas sobre o segundo veículo logo atrás do carro de Andy. Apesar de não conseguirem ver o motorista, identificaram a placa do carro. Quando inseriram no sistema, um nome apareceu. O carro pertencia a uma mulher chamada Raven Miller. Depois, a polícia descobriu que a cliente misteriosa também era a Raven. Mas quem era ela?
Embora os detetives não soubessem sua identidade, Andy sabia, e elas não se davam bem. Andy havia namorado Beryl McCullough no passado. Ele conheceu Andy, dançarina de um clube, e os dois tiveram um caso. Mas o relacionamento não foi adiante, e o casal terminou. Raven, o atual namorado de Baron, claramente odiava Andy. Porém, algo incomodava os amigos de Andy. Veja, Andy e Raven não estavam se falando, e eles nem mesmo eram amigos. E se Andy tivesse qualquer ideia, mesmo a menor suspeita, de que estava sendo abordada por Raven ou Baron para a festa, ela não teria concordado em ir em primeiro lugar. Contudo, Andy não sabia o número de telefone nem o endereço da festa. Na verdade, o cliente, provavelmente Raven, permaneceu anônimo, levando os investigadores a crer que Raven tentava ocultar sua identidade de Andy. Isso só podia significar uma coisa aterrorizante. Andy foi atraída para a festa, e talvez houvesse outra pessoa envolvida naquela noite. Segundo Mona, se Andy visse Baron ou Raven na porta da festa, teria ido embora na hora. Mas ela entrou e até tirou fotos no banheiro do apartamento, onde parecia feliz. Nada indicava que ela sabia que estava na companhia de alguém que conhecia ou tinha algum problema. Então, os detetives reduziram a situação a um cenário perturbador. Baron e Raven usaram alguém para levar Andy ao apartamento deles. E agora, ela não estava em lugar algum para ser achada. Diante das novas informações, a polícia interrogou Baron e Raven. Eles pareciam muito calmos. Segundo eles, Andy foi vista na festa em seu apartamento, mas partiu após seu show acompanhada de um homem desconhecido. A declaração deixou os detetives ainda mais confusos, pois sabiam que chegaram a um beco sem saída. Não existiam provas diretas que conectassem Raven ou Baron ao sumiço de Andy. Apesar do carro de Andy ter sido visto sendo seguido pelo de Raven, os investigadores não identificaram os motoristas em nenhum dos veículos. 12 dias após o sumiço de Andy, seu carro foi encontrado. Foi encontrado abandonado a 8 milhas do apartamento onde ela foi à festa. E os detetives e a família de Andy esperavam encontrar algo, qualquer coisa, que os levasse até Andy. Mas quando chegaram onde o carro estava, toda a esperança foi perdida. O carro de Andy foi encontrado, porém com sérios danos. Havia grandes arranhões na frente do carro, como se tivesse atravessado uma cerca de arame farpado. Um farol estava quebrado, com amassados consideráveis nas laterais do carro e o interior completamente arruinado. Agora, isso era muito preocupante para Christina ver, porque não só Andy era muito responsável e segura ao dirigir, mas também mantinha o interior do seu carro impecável. O carro foi levado para teste de DNA, e os conteúdos encontrados dentro do carro foram removidos e armazenados como evidência, e a polícia não deu qualquer indicação sobre se o que eles encontraram dentro do carro era algo útil. Mas mesmo após essa descoberta, a busca por Andy prosseguia. A família Barlow ofereceu $5.000 de recompensa por pistas ou informações confiáveis sobre Andy. Infelizmente, ninguém se apresentou. Os sentimentos de Christina e das irmãs de Andy deviam ser os piores possíveis. Pensar que sua filha desapareceu e você não sabe onde ela está. E tentar manter a esperança de que ela possa voltar segura e sã e viva é mentalmente e emocionalmente desgastante, mas as coisas só ficaram mais bizarras. A partir deste ponto, 4 meses após o desaparecimento de Andy, Christina recebeu uma ligação de alguém. Era o mesmo número que foi usado para contatar Andy, e quando Christina atendeu, era ninguém menos que Raven Miller. Durante a ligação, Raven disse que ela e Andy tiveram uma conversa na noite em que ela desapareceu. Quando Christina perguntou sobre o que era a conversa, a resposta de Raven foi francamente assustadora. Ela disse, citando, você quer saber suas últimas palavras?" Christina ficou horrorizada e confusa. Andy não estava mais viva. Por que Raven disse isso? E por que ela disse isso com tanta convicção e atitude? Para piorar, Raven e Baron saíram de Indianápolis e se mudaram para o Arizona. Se alguma coisa, isso os torna ainda mais suspeitos. Mesmo assim, não havia evidências para responsabilizá-los pelo desaparecimento de Andy, o que é frustrante. Já se passaram 7 meses desde que Andy desapareceu. Mesmo com a família de Andy ainda esperando por um milagre para encontrá-la viva, ficava cada vez mais difícil manter as esperanças, o que é de partir o coração. Porém, algo ocorreu aos 7 meses.
Uma prisão foi feita, ainda que não totalmente relacionada ao desaparecimento de Angie. Alguém fez uma transação de $8.000. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver com Angie? Bem, isso não tem nada a ver diretamente com Angie, mas a conta pertencia à avó de Angie. Alguém tinha informações sobre a conta da avó de Angie e havia roubado dinheiro de sua conta. Agora, isso era preocupante para a polícia, porque quais eram as chances de a avó de Angie ser roubada apenas meses após o desaparecimento de Angie? Após notar algo estranho, a polícia rastreou a atividade até uma mulher chamada Michelle Brown. O que ela tinha a dizer sobre a transação também não era normal. Segundo Michelle, ela escolheu o número da sua conta apenas por acaso, e que ela nem mesmo conhecia a avó da Angie. Mas você tem que admitir, o timing é bem conveniente. Os detetives obviamente não acreditaram nessa história, e 3 pessoas, DeAndre Twilley, Marcus Bell e Eric Newton, foram presas sob suspeita de roubo. Embora tudo isso ainda fosse não relacionado ao desaparecimento de Angie, talvez. Os investigadores suspeitam que uma ou todas essas pessoas podem ter atraído Angie para a festa do Raven. Mas os detetives tiveram que se preocupar com isso depois, pois quase um mês após o evento, uma ligação foi recebida. Uma denúncia anônima indicava que sabiam onde Angie poderia, citação, possivelmente ser encontrada. A polícia, assim como a família de Angie, estavam novamente cheios de esperança e medo persistente, e Christina pensou que Angie seria encontrada viva e bem. De acordo com a dica que chegou, a localização de Angie foi reduzida ao quintal de uma casa que estava vazia há muito tempo. A localização era quase 10 milhas de distância de onde Angie foi vista pela última vez, no quarteirão de 5.300 da Rua 40 e 3 Leste, no lado nordeste de Indianápolis. Equipes de Crime Scene Investigation e cães farejadores de cadáveres ocuparam o local e a polícia temia o que seria descoberto. Quando os cães alertaram os detetives para uma área no quintal, foi quando eles começaram a cavar. Após escavarem alguns metros, atingiram algo horrível. Restos mortais de uma mulher foram encontrados em uma cova rasa, e mesmo sem identificação exata, os investigadores tinham um sentimento assustador. Os restos estavam decompostos, mas ainda havia tatuagens identificáveis em algumas partes do corpo. Foi quando os detetives souberam que tinham que envolver Christina na identificação do corpo. Quando Christina recebeu aquela fatídica ligação da polícia, ela estava esperançosa, mas ao ouvir as palavras escritório do legista e identificando um corpo, seu coração afundou. Essa era a ligação que todo pai teme. No dia seguinte, Christina foi ao escritório do legista e, pelas fotos do corpo e das tatuagens, identificou positivamente o cadáver como sua filha Angie, de 23 anos. Dizer que este foi um momento devastador para Christina seria um eufemismo. Christina não consegue esquecer as terríveis imagens gravadas em sua mente. Ela as vê todas as vezes que fecha os olhos, e é lembrada do fato de que sua filha independente, determinada e gentil se foi. Em 2 de julho de 2017, o funeral de Angie foi realizado em Muncie, Indiana, e amigos e familiares se reuniram para apoiar a família Barlow em luto e dar seus últimos adeus a Angie. Ela foi sepultada e a família Barlow fez de tudo por Angie. Christina queria que os últimos momentos de Angie, antes de ser sepultada, fossem tudo o que ela sempre quis, e foi exatamente isso que eles fizeram. Na mente de Christina, ela nunca veria Angie planejar um casamento. Ela nunca teria os netos de Angie para mimar. Ela nunca mais iria comemorar aniversários, datas especiais e vitórias de Angie. Este era o momento para os Barlow darem a Angie tudo o que ela sempre quis, mesmo que ela não estivesse lá para presenciar. É tão desolador ver a família de Angie passar por essa dor sem fim. Já é ruim o suficiente que eles já perderam sua filha mais velha, mas a pior parte é que a pessoa ou pessoas responsáveis pelo seu trágico fim ainda estão por aí e não foram acusadas, embora a polícia acredite que sabe exatamente quem fez isso. Casos como esses são muito difíceis de entender porque sem evidências ninguém pode ser condenado, mas você não pode deixar de ter suspeitas sobre Raven e Barron. As ações deles após o desaparecimento de Angie e a conversa muito perturbadora entre Raven e Christina são simplesmente inquietantes, e eu não consigo acreditar que isso seja uma coincidência. Raven perguntou a Christina se ela queria saber as últimas palavras de sua filha. Se isso não é uma confissão, não sei o que seria.
Já se passaram 8 anos desde que Angie desapareceu e ainda ninguém foi preso como suspeito ou mesmo como pessoa de interesse em seu caso. Desde então, Raven seguiu em frente com sua vida e agora é uma rapper que usa o nome artístico de Bonnie Drip. Em janeiro de 2022, Bonnie Drip lançou uma música intitulada Dala Fodala, mas o que intrigou e enfureceu a família Barlow e a internet foram as letras desta música. Na música, Raven afirma: "Agora estou fumando este Barlow. Se eu os fumei, então fiz isso de propósito." Os detetives de poltrona acreditam que Raven fumar no Barlow sugere zombaria e piada sobre a morte de Angie. Não sabemos se os detetives estão investigando isso ou não, mas é perturbador de qualquer maneira. A escolha das palavras, usando deliberadamente Barlow em uma música, é no mínimo arrepiante. O caso de Angie foi bastante divulgado e, em 2020, Lauren Van Sickle, do podcast Crime Pursuit, envolveu-se no caso após conhecê-lo através do Facebook. Desde então, seu objetivo é divulgar o caso de Angie e fazer com que sua história seja ouvida. Isso só comprova que as redes sociais são excelentes para disseminar conscientização e dar voz a casos como o de Angie. Espero que os Samai assassinos de Angie enfrentem as consequências por suas ações hediondas para que a família Barlow possa finalmente seguir em frente. As irmãs de Angie a lembram todos os dias. Zerima, a irmã mais nova de Angie, ainda dorme com uma coruja de pelúcia que ela nomeou Angie, pois foi dada a ela por sua irmã mais velha. É o seu bem mais precioso, porque é a última coisa que Angie lhe deu antes de desaparecer e tragicamente perder a vida. O caso de Angie Barlow ainda está em andamento, e a polícia de Indianápolis está ativamente investigando pistas. Só podemos esperar e rezar para que o caso de Angie seja concluído, pois sua família necessita e merece esse desfecho. Se você tiver informações sobre este caso, entre em contato com o Crime Stoppers no 300 e 17262 TIPS. Todos sabemos como este caso terminará. Espero que possa acabar logo, para que a família Barlow finalmente siga em frente e encontre algum encerramento. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Tuna African, Jessica e Eden Bradley. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos, dias ou semanas antes do público. E essa é a melhor forma de apoiar o canal atualmente. Agradeço muito a todos que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição abaixo. Se gostou deste vídeo, confira outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.